Na live de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai decodificar o inglês com algumas estruturas básicas que também estão presentes no português. Eu costumo dizer que saber disso que você tinha que ter aprendido na 5ª série do português ajuda você a aprender o inglês. Não somente o inglês, mas todos os idiomas que eu aprendi. Eu usei esse truquezinho aqui da 5ª série. Uma ferramenta importante para você imediatamente subir o teu nível de compreensão, né? Ganhar uns 2 pontinhos em compreensão de uma frase, por exemplo, que você está lendo, de uma legenda que você bate o olho, de um texto que você começa a ler, de uma pessoa falando. Então, se você conhece um pouco essas estruturas, você já não fica tão perdido, aquele idioma já não fica tão distante, já não fica um caso tão distante daquilo que você já conhece, que é o próprio português, ok? Que basicamente a nossa tradução bem marota, bem bonita é eu escrevo uma carta. Beleza, primeiro vamos explicar o vocabulário, porque eu não sei o nível de inglês de todo mundo, então vamos bem devagarinho aí, porque o intuito não é te ensinar necessariamente vocabulário, mas sim ensinar você a identificar essas estruturas e quais são elas. Primeiro de tudo, I, né, que no nosso belíssimo português significa eu, e a pronúncia é I mesmo, né? Faz um I. É basicamente assim que você pronuncia esse pronome, beleza? O eu, ok? Escrevo, né? Então, write, I write. Então, write significa escrever, tá? Neste caso tá conjugado. Escrevo, I write. Verdinho. Uma A. E aqui de novo é A de novo, tá? A. Let. E aí vai a pronúncia britânica ou americana. Letter. Como se fosse um... A britânica faz isso aqui com o R. Tira o R e estende esse... Eu vou primeiro começar fazendo essa introdução aqui na tela grande, pra você só prestar atenção em mim. Quando uma xícara, ela parece quebrada em algum lugar, você tem que entender uma coisa. Alguém quebrou aquela xícara. Certo? Tô certo ou tô errado? Né? Uma xícara, do nada, né? Você entra lá na casa da sua avó, por exemplo. Você vê uma xícara quebrada no chão. Alguém tem que ter quebrado aquela xícara. Uma pessoa, o vento, um cachorro. Certo? Certo ou errado, né? Alguém teve que praticar. Uma xícara não quebra sozinha, né? Nem o tempo quebra ela. Fica lá, aquela xícara de porcelana tem 300 anos, tá sempre lá, né? Tá inteira. Alguma coisa tem que ter quebrado essa xícara, né? Certo ou errado? Manda no chat aí pra mim, se tu tá me entendendo. Agora, se uma carta, que é no caso este nosso exemplo... a Wendy já matou, mas olha só. Se uma carta aparece escrita, preste atenção. Se uma carta aparece escrita, alguém tem que ter praticado a ação de escrever a carta. Certo ou errado? Ou a carta se escreve sozinha, né? Do nada, né? Puf, a carta é escrita. Não é mágica, certo? Beleza, o Cleófas mandou, certo. Alguém quebrou a xícara, alguém escreveu a carta. Então, você olha em volta e pensa assim. No nosso mundo, né, aquela coisa que a gente etiqueta, quando há alguma ação, como por exemplo a ação de escrever, como por exemplo a ação de quebrar, como por exemplo a ação de pintar, como por exemplo a ação de pregar, alguém tem que estar por trás dessa ação. Não é verdade? É o que eu falei da xícara. Se a xícara aparece quebrada, alguém quebrou. Se a carta aparece escrita, alguém escreveu. Se a parede aparece pintada, alguém pintou. Se o poema aparece escrito, alguém escreveu o poema. Se o livro aparece queimado, alguém queimou o livro. E aí sucessivamente, né? Manda no chat aí pra mim se tu tá me entendendo. Se tem uma ação no mundo, né? À tua volta, tem que ter alguma coisa praticando ela. Certo ou errado? A primeira estrutura universal que você tem que saber que existe é aquela coisa, aquela pessoa, aquele animal que pratica a ação, que faz ela. Existem ações no mundo, por trás de toda ação existe uma causa, alguém está causando esta ação. Não vamos entrar na filosofia, a ideia aqui é entender que estrutura universal de número 1, vamos dar nome para ela, tá? Quando há uma ação no mundo, há alguém que pratica esta ação. E aí, esse alguém, né, quando a gente diz alguém, pode ser tanta coisa, né? Pode ser o vento quebrou a xícara, sim, então o vento bateu, quebrou.
o chão quebrou a xícara. Você pode falar, não foi o vento bateu. Quando ela tava caindo, ela não tava quebrada. Então, quando caiu no chão, você espatifou. Então, o chão quebrou a xícara. Foi nem o vento, foi o chão. Ah, o cachorro pulou em cima da mesa e quebrou a xícara. Beleza, o cachorro quebrou a xícara. Então, pode ser tantas coisas que a gente, ao invés de chamar aquela pessoa, né, que pratica a ação de pessoa, que muitas vezes não pode ser uma pessoa que está praticando a ação. Pode ser o vento, pode ser a água, pode ser o fogo, pode ser o cachorro. Então, a gente chama aquilo de sujeito. Tá? Quando há uma ação no mundo, há alguém que pratica essa ação. O nome dessa, eu vou dar um ponto, bem bonito. O nome deste alguém é sujeito. Tá? O nome desse alguém é sujeito. Tá? No português. Beleza? O nome deste alguém é sujeito, né? Cujo sujeito. O nome deste cara aqui é o sujeito. Então, vamos fazer a minha notinha de número 1. Então, qual é a estrutura? Qual é a estrutura universal número 1? Resposta. Sujeito. O que eu quero te dizer com isso? Todo idioma que você vai aprender, toda frase que você vai ler, todo livro que você pegar, toda legenda que você vê, toda placa que você chegar, até placa nem toda, tem um sujeito ali. Sempre vai ter. Por que é interessante você saber como identificar ele? Ou seja, saber que ele existe, saber que ele tá ali, como identificar ele? Porque ele tá em tudo. Se ele tá em tudo, saber quem é ele te dá pontos em compreensão. Bateu o olho numa frase, não entendeu nada. Falei, puxa, não entendi nenhum desse vocabulário. Mas tu sabe quem que é o sujeito. Tu já não viaja na maionese. Tu já melhora um pouco o teu nível de compreensão. Exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai identificar, pegar algumas outras frases e identificar. Aí você vai ter que compartilhar comigo. Você vai ter que vir comigo nessa live. Pra gente usar essas frasezinhas pra gente identificar mais um sujeito, tá bom? I write a letter to John. Beleza? Vamos lá. Eu escrevo a letter, uma carta, to John, para John, tá? Primeiro de tudo, vamos lá. Vamos identificar a primeira coisa aí. Qual é a ação desta frase aqui? Tem uma ação aqui. A ação não pode ser eu, né? Eu não é ação. Ação envolve movimento, envolve transformação, envolve alguma coisa aí. Vamos pular o que é realmente, mas a letter, que significa a carta. Uma carta é uma ação? Não, né? Não é uma ação. Eu quero que, se você já sabe qual é a ação dessa frase, você me manda aí no chat. To John, para John. Então esse para também não é ação. E John também não é ação. O que é a nossa ação é escrever. E neste caso, write. Então, este aqui é a nossa ação. Agora, o que a gente tem que fazer aqui pra gente saber quem praticou essa ação? Bom, a gente tem que fazer uma pergunta pra ele. Quem escreveu? Então, vou fazer essa pergunta. Perguntinha marota. Quem escreveu? Né? Who wrote? Quem escreveu? Who wrote? Tá de boa, o Cleves mandou, tá de boa. Escrever. Quem escreveu? Who wrote? Eu escrevi. E neste caso, I, tá? Eu escrevi. Beleza? Então, aqui a gente descobriu que o nosso eu é o nosso sujeito. Por quê? Porque a gente descobriu que quem praticou a ação de escrever foi eu. E neste caso daqui eu vou pintar tudo de vermelhinho, aquilo que a gente identificar que é o sujeito. Ok? Eliezer, I want. Esse aqui no inglês, deixa eu só criar um separador aqui, pra gente não ficar tudo escondido. I want. Esse aqui é eu quero. Então, I want, do inglês aqui em cima. I want significa eu quero, tá? I want to, no caso, aqui é o want to, é o verbo completo do inglês, tá? I want to. Give, eu quero dar. Isso, eu vou colocar aí entre parênteses isso, porque a gente não usa no português, tá? Mas esse it, ele significa esse nosso isso, tá? Vou colocar esses dois aqui pra você identificar que significa, mas a gente não usa, né? Eu quero dar isso pra ela. Se vocês sabem, por exemplo, se a pessoa tá segurando um celular, né? Aí você fala assim, e é um presente. Eu quero dar pra ela, né? O celular, não. Eu vim aqui pra dar o celular pra ela. Não, eu quero dar pra ela.
Então, se você tá em português, você não fala, eu quero dar isso pra ela. Você não fala, você não usa o isso, a grande maioria das vezes você não usa o isso porque tá em contexto, você tá vendo o celular. Agora, o americano, o inglês, quem fala nativamente o inglês, eles vão usar o it, eles vão usar o isso. Então, a gente vai deixar a traduçãozinha aqui entre parênteses, tá? I want to give it to her, para ela, tá? I want to give it to her. Eu quero dar para ela, tá? Eu quero dar isso para ela, tá? Dar esse celular, dar esta árvore, dar, não sei, quero dar alguma coisa para ela. Então, vamos lá, de novo. Primeira coisa, vamos identificar a ação. I want. I want significa eu, I want, quero. Então, neste caso, o want significa o querer. Então, want é o nosso querer. Então, quem quer? Quem quer? Who wants? Quem quer? Quem quer? Who wants? Quem quer? Quem é a pessoa que quer? Bom, neste caso em português, eu quero. Eu quero. Eu quero. Então, se a gente descobriu quem quer, a pessoa que está por trás da ação de querer, a pessoa que está desejando por trás daquela ação, então o sujeito sou eu. Eu. E neste caso, no inglês, I want. Neste caso, subject. Igual I. Beleza? Então, é o nosso I. 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 Tudo bem até aqui, certo? Então, primeira grande estrutura universal que a gente identificou é aquilo que a gente chama de sujeito. Sempre está por trás de uma ação. Para que ela serve? Resposta. Se você sabe quem manda na frase, ou seja, quem pratica as ações, então você já sabe o elemento mais importante dela. O resto é vocabulário. O resto é vocabulário. Então, bateu o olho numa frase e não está entendendo o significado, olha no teu cinto de ferramentas, no teu bate-cinto aí, fala, poxa, o Eliezer falou que mesmo assim, se eu não entender uma frase, não posso desistir logo de primeira. Vou tentar identificar o elemento principal. Será que eu sei quem que é aquilo que eles chamam de sujeito, neste caso no inglês o subject? Se você sabe quem é ele, você identifica pelo menos a pessoa que está mandando nessa frase, quem está comandando tudo. E neste caso aqui é muito simples encontrá-lo. Você faz uma pergunta ao verbo. Quem escreveu? Quem comeu? Quem pintou? Porque por trás disso você sabe... Ações, existem ações no mundo e para a gente identificar quem é que está fazendo a ação, a gente tem que fazer uma pergunta para ela. Poxa, quem quebrou? Quem comeu? Quem voou? Quem caiu? E aí você descobre quem é o sujeito, ok? Simples até agora?